nós, pode. Olá, pessoal! Tô aqui com vocês para mais um episódio Entre Nós Pode. Meu nome é Verônica Arens, sou uma das sócias diretoras da Crescimento e para mim é um prazer. Hoje nós vamos ter um convidado muito especial. Mas antes de eu falar desse convidado, qual é o nosso tema de hoje? Uma pergunta para vocês. Como a liderança brasileira vem performando? Principalmente quando a gente imagina todo esse cenário após a pandemia. E é sobre isso que a gente vai falar hoje com o nosso querido Renato Cury. Renato, um amigo de longa data, foi um grande executivo. E aí eu consegui trazer ele para Crescimento há mais de 15 anos atrás. Faz um tempão que ele está aqui com a gente, uma carreira maravilhosa. Hoje é um dos sócios diretores aqui da Crescimento, cuida aí de toda a área de aprendizagem, de design e está sempre em sala de aula junto com líderes das mais diversas organizações. Além disso, ele é um lindo pai e um marido exemplar. Então vai ser um prazer a gente estar com ele aqui hoje. Renato, muito bem-vindo. Obrigado, Nica, para os íntimos Nica. É isso, a história é longa, já que você né? denunciou que foram todos esses anos, prazer enorme estar aqui e conversar com você que, em grande parte, quando a gente falar da liderança brasileira, foi um grande exemplo para mim nesse início. Quem, de alguma forma, ajudou a formar o meu papel e a minha atuação hoje e, portanto, muitas das qualidades que se faz presente no que a gente vai compartilhar, eu tive através de você. Então, prazer enorme estar aqui. Você é muito amoroso, muito obrigada. Legal. Bom, Renato, né? Bom ter você aqui. Acho que uma das características suas desde lá no início, né, quando você começou a dar treinamento há tantos anos atrás, foi sempre se preocupar com dados, né, com números. Eu lembro disso. A gente fazia as entregas, já tínhamos lá os nossos temas, mas toda vez que você entrava em sala de aula, você trazia ou uma pesquisa a mais, ou um dado a mais, algo que você leu, que você buscou. Acho que essa é uma característica, né? Falar da sua vivência, mas com fundamentação. E aí é incrível, né, ver esse trabalho que você fez junto com o seu time, que é o raio-x da liderança. Então, conta pra gente o que é esse raio-x, como isso foi estruturado, para que a gente conheça também um pouco mais. Beleza. Bom, a gente está muito em sala, tendo experiência com várias lideranças sobre seus comportamentos que melhor entregam e desempenham e geram bons frutos para times e organização, e outros nem tanto. E a gente consegue olhar isso de forma muito objetiva quando a gente roda uma avaliação, um feedback 360. Então, quando líder, pares e liderados falam um pouco como cada um opera. A gente tem em mãos, a gente teve em mãos para fazer esse estudo, esse raio-x, mais de 2.000 avaliações 360, com mais de 24 mil respondentes. São mais de 24 mil pessoas dizendo como é que aquelas 2.000 operam a liderança delas. Então a gente tinha um quadro completo, assim, para dizer nesse último período, pós a pandemia, o que aparece, o que surgem como os principais talentos da liderança brasileira de grandes organizações. Esse é um pouco do nosso recorte dos clientes que a gente atua e trabalha, como você bem sabe, e também de quais são os principais gaps. Isso deu origem ao material que a gente divulgou, que é o raio-x da liderança brasileira. Legal, Rê. Então, veio, né, dessa avaliação que hoje a gente aplica e utiliza. E essa avaliação tem 5 competências, né? Também seria legal você contar pra gente o porquê dessas competências. Boa. Como que chegou nessa escolha. Beleza. Para falar dessa escolha, é importante a gente entender o caminho que a gente vive hoje. É mais a nossa vida, pela velocidade das mudanças, por tudo que diz respeito às questões de saúde mental, pela aceleração de tecnologias, incluindo a IA, pela quantidade, o volume de informações que é gerado. Então, a gente vive numa época que é mais complexa do que nunca. Então, se pudesse traçar 2 grandes momentos, não é, claro que não é tão repartido assim, mas se pudesse traçar, a gente vivia problemas que eram mais complicados de serem resolvidos. Problemas mais complicados, de alguma forma, você tem uma resposta certa que parar para estudá-lo chegaria na melhor solução. Então faz sentido a gente fechar a porta de uma sala, juntar as cabeças mais experts e, normalmente, as pessoas mais especialistas e as pessoas com mais tempo de casa poderiam
melhor dizer qual é a solução. O exemplo mais didático disso é levantar um prédio. Levantar um prédio é um problema complicado, não é complexo. É complicado porque se parar para estudar, a gente consegue chegar na melhor equação, ter uma resposta certa. E a expertise é fundamental. Portanto, experiência passada e repertório passado é predição de futuro, o que vai melhor resolver. Só que a gente vive menos dessa era, ainda que alguns segmentos ainda estão pautados nessa solução de problemas. Meu amigo que trabalha passando cabeamento de rede elétrica no meio das fazendas, ele vive um problema complicado. Ele junta um conjunto de engenheiros, ele define uma rota e vai. No entanto, a maior parte de nós, inclusive ele mesmo, em parte das suas atribuições, vivem problemas complexos de serem resolvidos. Complexos. Causa e efeitos se correlacionam que a gente não consegue entender. Complexo, pode ter mais de uma solução certa. No complexo, a expertise não é tão relevante, porque a experiência passada é um problema novo, então a experiência passada não diz qual vai ser o caminho. Problemas complexos. Como é que a gente evolui a liderança da nossa empresa? Como é que a gente cuida da saúde mental das pessoas? Como é que a gente alavanca a nossa inovação? São perguntas complexas para resolver. Achei legal isso que você falou agora, porque às vezes quando a gente imagina, né, um problema complexo na empresa, eu, por exemplo, eu vou logo pensar no produto, no serviço, na competitividade que aumentou. Mas você citou agora alguns problemas complexos que têm a ver com gente, né? E isso também acho que mexeu muito, principalmente nesse cenário depois da pandemia. Porque gente é uma variável incontrolável do sistema. Eu vou dar um feedback esperando que tenha uma determinada reação, a pessoa tem outra reação. Então, obviamente, existem múltiplos caminhos. Então, colocou gente, se torna complexo. Basicamente. E talvez lá no passado, né, onde as empresas eram muito mais indústrias, talvez uma competição mais local do que global, era diferente, né? A gente tinha menos possibilidades de organizações onde trabalhar. Eu falo isso muito quando eu olho para a carreira. A carreira, ela era determinada pela empresa e uma carreira muito linear. Segue o plano de carreira. Pronto, um plano de carreira. E hoje isso a gente não vê acontecendo, então acho que tem esse efeito, né, que você trouxe bem. É isso, porque são múltiplas as opções. Nesse sentido, que a liderança que melhor desempenha no complexo, e agora eu vou para as competências que a gente avalia, tem a ver com a autoliderança, ou seja, é preciso que ela cuide da capacidade dela de aprender ao longo da vida e ao largo da vida para continuar entregando valor continuamente. Então, a capacidade de lifelong learning se torna fundamental. É preciso que, frente a todas essas mudanças que nos pressionam, que ela cuide da própria saúde mental, que ela gerencie com maestria suas emoções, demonstrando mais paciência. É preciso que ela esteja alinhada com o seu propósito, para, de alguma forma, lidar com todo esse contexto. Então, a gente viu que uma das... A competência inicial é a autoliderança. Afinal de contas, a gente primeiro precisa estar entusiasmado para depois transbordar isso para outros. A gente não dá o que a gente não tem, né, Nica? A gente dá aquilo que sobra, que transborda. E a gente precisa fazer com que, em problemas complexos, todas as vozes importam. Das suas mais diversas experiências, dos seus mais diversos gêneros, orientação sexual e raça e etc. Todas as vozes precisam sentir a vontade para vir, porque num problema complexo, a versatilidade de conhecimento, diferentes experiências nos permite enxergar o quadro mais completo do que ter uma expertise só. É mais ou menos assim, se problemas complicados é melhor você resolver com a tua hierarquia acima e abaixo, junta 3 pessoas, você um acima e abaixo, e você vai ter uma boa solução. Para problemas complexos, sai da tua hierarquia, junta um par da esquerda, um par da direita, e aí você tem uma versatilidade. Então, nesse sentido, a segurança psicológica está a serviço de alguma forma, as vozes sentirem a vontade para vir. As pessoas puderem se expressar sem medo de retaliação e etc. Então, a gente precisa de segurança psicológica para ter voz no sistema. Isso é bem importante, né, o que você está falando, porque realmente, se a gente olha esses problemas complexos, às vezes eu vou ter diferentes perfis de clientes.
Então, imaginando que a gente precisa resolver algo em relação ao nosso cliente, e eu tenho ali apenas poucas vozes internas sendo ouvidas, talvez a gente não veja quais são as reais necessidades de diferentes estilos de clientes. E aí, trazendo isso para a liderança, pensando em decisões que às vezes a gente toma, né? O RH estruturando políticas, né? Processos internos. Se a gente não tem diferentes vozes, talvez a gente vai construir uma política que faça sentido para um tipo de colaborador, né? E aí os outros não vão fazer parte disso e a gente não vai reter. Perfeito, Né? Nica. Legal. Perfeito. Legal. A gente precisa fazer isso com agilidade, porque no complexo, o tempo tentando adivinhar o futuro, né, fazer futurologia, é visto como desperdício. A gente não sabe o que vai dar certo. Se a gente não sabe o que vai dar certo, a gente precisa para um método mais científico, de testar possibilidades. Então, precisa criar, de alguma forma, uma liderança que compreenda que a gente vive mais num ambiente de teste de hipóteses do que plano robusto e completo, em que precisa ter uma determinada tomada de risco em termos de decidir, porque a gente pode ficar inundado com a quantidade de informações e não sair do lugar. A gente precisa de uma liderança que olhe verdadeiramente para o cliente, porque as necessidades dos clientes podem ser clientes internos, inclusive colaboradores. Muda ao longo do tempo. Então a gente vai para o terceiro pilar, que é a agilidade, para lidar com o complexo, uma liderança ágil. E eu adoro quando você fala de agilidade. Até, gente, fica a dica aqui que vai ter um podcast só sobre isso com o Renato. Mas eu acho que a agilidade, quando ela chegou, né, primeiramente como um conceito dentro das empresas, parecia que tudo ia para a metodologia ágil. E eu aprendi muito com você que antes de aplicar uma ferramenta, uma metodologia, vem sim um mindset ágil. Então, acho que aqui é uma coisa muito legal, né, da gente trazer para a liderança, porque aí não importa a área que você está, o método que você utiliza, mas o que você pensa sobre isso, né? Perfeito, Nica. Assim, antes de fazer ágil, é preciso ser ágil. E isso tem a ver muito com um conjunto de valores e mindsets que permitam viver fazendo uso ou não da metodologia, mas que, de alguma forma, é o que melhor responde ao mundo que a gente vive atualmente. A gente precisa fazer tudo isso colaborando. A gente precisa fazer tudo isso, assim, em determinado momento a gente pensa num plano para o ano, Nica, e as coisas mudam, e a gente precisa replanejar, e o investimento que a gente tinha guardado para colocar em determinado lugar precisa realocar para uma outra área. E é preciso que exista essa flexibilidade dentro das lideranças de falar assim, não, agora é hora de fortalecer a tua área, e eu abro mão com facilidade. Isso dói, né? Eu vejo muito, né? Quanto mais a gente vai subindo ali dentro de uma hierarquia, a gente entra no que a gente fala, às vezes, uma arena política, né? Então, cada líder buscando recursos para a sua área, para os seus projetos, para a sua meta. Então, acho que aqui tem um grande desafio, né? De um novo olhar, né? Tem. E, de fato, eu também encontro, quando eu estou em team buildings com o C-Level, a gente encontra isso, às vezes, operação em silos e feudos, só que foi muito curioso, já dando um spoiler, assim. Esse pilar foi bem avaliado. Que ótimo. No sentido de olhar o resultado do todo, mais do que o teu próprio, de disponibilizar recursos e etc. Talvez como efeito até da pandemia. Eu lembro de ter conversado com uma diretora de pesquisa e desenvolvimento de uma indústria, e ela falava, a gente demora 1 ano e meio, 2 anos para lançar um produto, no mínimo aqui, e de repente, com a pandemia, a gente lançou um álcool em gel em 3 meses. E eu falei, a que se deve isso, né? E ela falou, sobre agilidade, ela falou em priorização, ela falou poucas prioridades ao mesmo tempo. Então a gente tende a ter muitos projetos, nesse caso a gente tinha poucos, era lançar praticamente o álcool em gel, e então poucas prioridades, significa fazer escolhas, e a segunda que ela falou, a companhia inteira em volta dessa missão da colaboração. Então, minha tese é que, sabe quando na cagada a gente se une, assim? Então, que... O inimigo comum, vamos dizer assim, né? Ter um inimigo comum e aí a gente vai. Bem colocado dessa forma, mas que é isso, assim, a gente se reúne, deixa as diferenças de lado e vamos fazer. Talvez tenha sido isso, talvez a gente, notas boas em colaboração pode estar associado a isso. E por fim, Nica, aquilo do qual, falando da tua liderança, acho que vários dos pontos positivos que eu pude viver com você, e hoje o time que está sob a sua liderança pode viver também,
que tem a ver com desenvolver pessoas. A gente não vai conseguir fazer isso sem as pessoas estarem no seu melhor, porque a gente precisa não só que elas tenham voz, mas ao participar, que as suas melhores versões venham, as versões mais preparadas. E a forma de ter isso é investir. É investir, dedicar tempo para treinar e desenvolver, é dar feedback, é fazer perguntas para interessado para qual é a solução que venha do outro, que também, já dando spoiler, aqui não foi uma boa nota. Eita, nós. Então vamos lá, porque agora é isso que a gente quer saber. Qual foi o resultado do raio-x aí? O que você conta pra gente? O que vocês descobriram, né? Então vamos lá. O que tá voando mais? Colaboração. Vamos bem em colaboração. Por colaboração, compartilhar recursos em prol do todo. Foi uma nota super bem avaliada. Por colaboração, a gente tem aqui também essa questão de aonde vale a pena investir mais e abrir mão do seu em prol do todo. Deixa eu ver se teve mais alguma coisa aqui. Aqui dentro de colaboração também a gente viu a qualidade das relações. Então, trata as pessoas com respeito e é capaz de formar parcerias dentro e fora da empresa, porque de alguma forma a gente não vai fazer algo grandioso também só por dentro da empresa. A gente tem que ter um conjunto de parceiros, de stakeholders que permitam a gente fazer coisas grandiosas. Rê, deixa eu perguntar uma coisa em relação a isso. Você acha que tem a ver com a cultura do Brasil? Já que a gente fez um raio-x, né, da liderança brasileira? É bem possível, Nick, porque se pegar o livro da Culture Map, que é a mesma coautora que escreve A Regra Não Ter Regras, do Netflix, Erin, se eu não me engano, se pegar como ela descreve o brasileiro, vamos dizer, quando é mais numa régua de mais focado em relacionamento ou tarefa, puxa mais para relação, então, do que tarefas. Então, é bem possível que exista um cuidado nosso em prezar pela harmonia. Quando a gente olha esse talento da colaboração super utilizado, a gente também descobre alguns pontos fracos que a gente encontrou aqui. Uhum. Então, não é bem desse pilar, mas a gente encontra aqui também a dificuldade da liderança brasileira em promover conflitos produtivos. Eita, nós. Então, essa é a minha menor nota na minha 360. Nem te conto. Tamo junto? Tamo junto. As conversas difíceis, os conflitos, é minha dificuldade, né? Tamo junto. Então, tamo aí, construindo boas relações, mas precisa olhar para isso também, né? E mais de 2.000 pessoas que a gente encontrou. Porque de 33 questões, essa é a segunda pior. É a segunda pior. Então, né? é um pouco disso, desse paralelo. Então, a colaboração, ela, para ser ainda mais incrível, ela deveria estar a serviço dos conflitos. Legal. Produtivos. Conflito, vamos separar conflito de confronto. Eu acho que essa é a ideia, né? A gente conseguir, estamos discutindo uma ideia, alguém falar, não concordo, né? Não acho que é esse caminho e a gente poder ter um espaço, né, para isso. Acho que é isso aí, né? E essa é a verdadeira colaboração. Do contrário, senão é harmonia artificial. Sim, então, sim. Legal. Boa. E aí, o que mais? Vamos para a próxima? Você falou que tá voando colaboração. Tem mais alguma coisa voando? Não, beleza. Acho que é bem por aí as nossas qualidades. Quando a gente vai para segurança psicológica, é uma pessoa que se pode confiar. É a base para a gente, de alguma forma, construir a relação com o outro. A gente também tem nota alta em demonstra disposição para ajudar os demais. Então, de alguma forma, uma liderança que se mostra disponível. Segurança psicológica, portanto, também foi um pilar bem avaliado. Não está entre as principais, mas de alguma forma escuta também foi algo interessante, foi algo média para mais, vamos dizer assim. Perfeito. Então a escuta também faz parte da liderança brasileira. Eu tenho uma pergunta sobre esse pilar, né? Eu que fico muito lá no Líder do Futuro, recebo muitas lideranças lá com a sua avaliação 360. É comum ali no grupo, uma das menores notas ser a falta de vulnerabilidade. Como é isso no raio-x que vocês fizeram? Quarta pior nota. Quarta pior nota, né? A exata questão que a gente mensura é demonstra vulnerabilidade, assumindo tranquilamente seus pontos fracos e erros. Então, aqui tem uma questão. Quando a liderança se posiciona de maneira
heróica, vamos dizer, ou de maneira que não compartilhar abertamente, putz, fiz uma cagada, foi isso, aprendi isso, vida que segue, vamos embora. De certa forma, isso pode direcionar as pessoas também para simplesmente não falar abertamente sobre seus erros. E a gente demora a resolver uma coisa que poderia ser muito mais rápida. Tipo assim, ó, sabe quando acontece o erro, aí junta uma panelinha, junta aqui, puta, você viu que aconteceu isso? Como é que a gente vai levar isso pra reunião? Aí já tenta dar uma arredondada para levar pra reunião. Enquanto que num time em que há segurança psicológica, gente, a gente pode discutir meio que junto, ao mesmo tempo. Gente, é isso que aconteceu. O que a gente vai fazer com isso? Então, assim, o que mostra é que a gente tem um caminho ainda em demonstrar, talvez, humildade, não sei se eu colocaria em alguma outra palavra isso, mas de compartilhar o nosso lado mais humano, mais incompleto, mais... Assim, os participantes que eu recebo, e eu vou provocando eles, às vezes, nesse olhar, o que aparece muito para eles, né? Que se eu errar, eu sou um fracasso. Então, vai muito para esse lugar do fracasso. E isso, às vezes, impede de fazer o movimento. Eu também vejo lá, muitas vezes, pessoas com dúvidas sobre o que é vulnerabilidade, né? Ou como trabalhar isso, às vezes até no conceito. Você teria alguma dica, um livro, alguma coisa para quem está nos ouvindo, para olhar para esse aspecto? Acho que a mãe é a Brené Brown, né? Tá. Que tem alguns livros sobre o tema. E eu acho que é onde é um caminho. E eu tô junto contigo nessa, às vezes, numa dificuldade de quando eu mostro um resultado negativo para a liderança de uma mesma empresa, já por 2 vezes aconteceu da resposta: é bom que essa nota seja baixa mesmo, porque demonstrar vulnerabilidade é ruim. Como se isso estivesse associado a um sinal de fraqueza. Não por coincidência, esses mesmos ambientes eram ambientes com baixa inovação, ambientes em que a competição já estava dando um baile, ambientes... Porque simplesmente... Tá conectado, né? Simplesmente não há inovação no ambiente que a gente não possa Errar, testar, né? aprender, Não tem errar. espaço. E o seu ponto de que isso conversa com o medo intrínseco de errar faz muito sentido, porque o pilar pior avaliado, ou os pilares, eles forem iguais, pior avaliados, é a agilidade, que tem a ver com isso, e desenvolvimento de pessoas. Tá. Bom, Rê, muito interessante isso aí, né? O que você tá trazendo. Como isso tem conversado com o desenho de programas de desenvolvimento para as empresas? Basicamente, quase que isso nos permite a ter um atalho de compreender com mais clareza quais são as dores e, portanto, os antídotos que se faz necessários. Então, talvez valeria a pena a gente falar aqui depois, a gente estamos passando por cada pilar, mas depois a gente meio que reagrupou todas as questões em dores, e fica muito claro que existem dores comuns. Eu acho que isso leva para a gente antecipar algumas etapas do que é necessário para evoluir a liderança brasileira. Se é uma questão maior de posicionamento, que nem é o nosso caso, se é uma questão maior de menos centralização e desenvolvimento de pessoas, que não é o nosso caso, mas que também a gente encontrou em muitas lideranças. Então, eu acho que, de alguma forma, isso ajuda a classificar, Nica, e acelerar o processo de fazer escolhas do que desenvolver e priorizar. Perfeito, né? Então, isso para a empresa, né? Olhar, fazer, ter mais clareza desse diagnóstico. Você falou dessas dores, você consegue, então, dizer, ó, essas são as principais. Você traria para a gente? Sim. Que conversam muito com as outras 2 piores notas. Ou melhor, conversa com os outros 3 pilares que eu ainda não abordei. Então, só citando, o pilar de autoliderança: vamos bem em propósito, entusiasmo, em viver os valores. Não vamos bem, gerenciar com maestria as emoções. Demonstrando paciência e autocontrole. Significa estamos mais impacientes. Os líderes também colapsam, é preciso cuidar da inteligência emocional da liderança. Essa nota foi ruim, preocupante. Perfeito. Isso... E aí tem um reflexo na saúde mental, que tem sido um tema, né, super relevante. Então, acho que também tem que olhar para isso, né? Super. Os outros pilares pior avaliado. Agilidade. E aí, por agilidade, a gente deixa de realizar testes rápidos, ao invés disso que é planos robustos, deixa de tomar decisões ou mesmo priorizar. Queremos tudo.
e por desenvolvimento de pessoas. Deixamos de dedicar tempo para treinar e desenvolver, dar feedback, fazer perguntas para que a resposta venha do outro e portanto, trazer o melhor das pessoas. Olha que curioso, nota alta. É disponível para ajudar as pessoas. Então, assim, a política de portas abertas. Eu tô aqui se você me procurar, mas parece que falta um papel um pouco mais ativo de provocar essa conversa. Então, dado isso, a gente conseguiu reagrupar em principais dores. Vamos por elas? Vamos nas dores, vamos Beleza. lá. Cutuca, gente. Então, basicamente, quando a gente junta a dificuldade de promover conflitos, a gente e tomar decisões que sejam impopulares. E esqueci de uma importante, dar feedback. Sempre aparece nas nossas turmas também feedback. Um dos temas mais treinados ao longo da história da educação corporativa e ainda assim menos praticados. Então, não estamos construindo um ambiente de tamanha transparência radical como deveria. Então, quando junta isso, a gente olha para uma dor que é uma liderança um pouco mais omissa. É uma liderança que, de alguma forma, ela não tem se posicionado, não tem tomado as decisões da forma que precisa ou colocado a voz no momento que precisa. Talvez em nome do relacionamento, da harmonia, e por aí vai, em nome de ser gostado. Vamos para a segunda? Vamos embora, isso aí. Uma segunda é uma liderança que talvez seja mais burocrata. É aquela liderança que precisa, que ainda não realiza testes e experimentações. É uma liderança que ainda busca reunir todos os dados possíveis para tomar uma decisão. Isso remonta a uma experiência de quando eu trabalhava ainda em marketing lá atrás e a empresa que eu estava passou por uma transformação cultural no mesmo modelo do Barrett que a gente faz aqui, inclusive, e aí um dos temas que foi identificado era esse, a tomada de decisão era muito lenta. Então, lideranças burocratas levam para uma lentidão de tomar decisão, lentidão da inovação. Esse foi o diagnóstico. E aí, em determinado momento, a gente, quando olhou para o tempo que levava para a gente colocar um lançamento novo no mercado, também era muito longo, e a gente viu a quantidade de tempo que a concorrência fazia, pela metade, era muito mais arrojada. O que confirmou é que a liderança basicamente fazia uso da maior cautela possível para caso o produto e o lançamento desse errado, estava calçado de que, cara, a gente comprou dados Nielsen, Ipsos, fizemos teste de espelho, a gente visitou o caso do consumidor, que estava calçado que a gente usou de tudo que era possível para dar certo. Então, muito mais numa tentativa de proteção, e aí, que nem é um valor que um participante disse, que vocês estão falando sobre isso, mas o valor nosso é fazer certo da primeira vez. Ferrou, se esse é um valor da empresa, fazer certo da primeira vez, não tem como a gente pedir um ambiente mais ágil. E nessa empresa que eu estava, eles estamparam na parede o contrário disso. Quando tiver 70% de certeza, decida. E se comprometa 100%. Eu acho que tem muito a ver, né, de como vem a cobrança de cima, né, para quem você está reportando. Então, se você tem alguém acima de você, e aí, né, imaginando, às vezes, as multinacionais reportando, né, uma matriz, que às vezes é outro país e etc. Se você tem um lugar onde lá, né, há um espaço para isso, tudo bem. Mas se não tem por que você arriscar, né? Super. Então... Você traz luz para um negócio importante, Nica. A gente fez o recorte olhando para o comportamento, mas é óbvio que a cultura ela é forjada, assim como a gente mesmo defende, por comportamentos, sistemas e estruturas e símbolos. Então, para mudar isso na sua profundidade, a gente precisa de tudo isso. Mas é óbvio que se evoluir a consciência da liderança, ela é capaz de questionar suas estruturas e processos. Porque não tem como falar de uma liderança que seja mais ágil, menos burocrata, se não revisitar a alçada. A gente tem que mexer na alçada. Sim. Então, é óbvio que tem processo para melhorar. Mas a gente precisa da evolução da consciência, até para que esses processos sejam questionados, as estruturas questionadas e os símbolos questionados. Possam ser alterados. Já que isso conversa, de repente, qual que é a causa disso? Não sei se tem uma opinião, mas desde a escola a gente é treinado para fazer certo da primeira vez. A gente não é valorizado a experimentação e, puta, legal, você errou, mas que bom que descobrimos um caminho agora. Não é. É o fazer certo. Então, óbvio que isso conversa com um jeito de ser que tá bem lá dentro, bem desde sempre. Né? Bem enraizado. Eu fico pensando, né? A gente trabalha com desenvolvimento de lideranças.
Muitas vezes, né, um programa, um treinamento, o próprio líder do futuro, né, ele pode começar a despertar, né, um olhar novo para essa liderança. Mas, para mim, o desenvolvimento da liderança é um processo, Uhum. né, porque a pessoa ela vai ter que fazer essas investigações muito profundas. Porque, às vezes, o reflexo da minha atitude na empresa hoje é algo que eu carrego lá da minha infância, né? É buscar o amor do pai e da mãe lá atrás. Hoje é o amor do seu CEO, Uhum, né? Você uhum. está refletindo ali. Mas começou lá atrás. Então, é um lugar de cura muito profundo, né? Na Uhum. verdade, esse desenvolvimento. Sim, que conversa com a tua visão de mundo. É? Ah, você traz isso e me vem uma história pessoal, assim, de olhar para uma liderança que seja mais ágil, menos burocrata, ou que está sempre em beta, vamos dizer assim, conversa com tem que ser, seus próprios valores precisam ser esses. E confesso que o meu também precisa de algum ajuste em relação a isso, porque eu posso até tentar ser um líder ágil, mas em determinada experiência eu não fui um pai ágil. Em que momento que isso aconteceu? Porque eu tava com meu filho e ele trouxe uma questão, ele falou assim, pá, posso comer aqui num jantar, tá, Nica? Posso comer aqui um pão com geleia e ketchup? Eu gosto muito de ketchup, minha esposa muito de geleia, acho que ele quis juntar esses dois mundos. E aí, quando ele trouxe essa proposta, eu falei, não, entendeu? Aí já veio o que é uma refeição saudável, e etc. Eu falei, nem pensar, eu nem sei como eu reagi, mas eu nem pensar, não sei o que lá, não vai comer, né? E, bom, à noite a gente estava rezando. Falei que sempre tem um ritual de agradecer o Papai do Céu. O que você quer agradecer o Papai do Céu que aconteceu hoje? Papai do Céu, hoje eu não quero agradecer nada. Falei, mas por que, filho? Tô muito chateado. O papai não deixou eu comer o pão com geleia e ketchup. Eu falei, nossa, ele realmente ficou sentido. E aquilo me incomodou. Eu fui deitar a cabeça do travesseiro e tal, fiquei pensando sobre essa situação. E falei, por quê, assim? Por que podar? O que de pior poderia acontecer? Essa é uma boa pergunta para a liderança também. O que de pior pode acontecer se for por esse caminho, se testar e aprender? Ele vai viver uma época que talvez a faculdade, da maneira como eu conheço, nem vai existir exatamente para ele. O que eu melhor poderia criar é um filho com curiosidade para o mundo, assim como a gente deveria criar liderados também curiosos por achar oportunidades, conhecer problemas, melhorar e tal. E aquilo, pô, mexeu comigo, tipo, não, tá dentro, né? Tá bem lá dentro o que é a experimentação, o medo de errar e etc. Então, a evolução de uma liderança para menos burocrata e mais ágil passa por como lidar com erros. Passa por como você aceita os seus próprios erros. Perfeito, perfeito. Algumas sessões de terapia, né, em cima dessa história. Muito boa, muito boa. Bom, você falou então aí, né, da liderança omissa, você falou da liderança burocrata, e aí? O que mais que falta? Na liderança burocrata, incluir priorização, beleza? Priorização é um dos temas também. Nossa liderança costuma ser muito papuda, quer tudo. E vai pedindo mais. Então, a premissa do ágil, quanto menos coisas em andamento, mais rápido nós caminhamos. A gente precisa fazer escolha de batalhas. A outra é uma liderança centralizadora. É uma liderança que parece ainda ditar muito rumo das coisas. A gente sabe disso porque tiveram notas baixas em feedback, em dedicar tempo para treinar e desenvolver. Então, empoderar o time para tomar decisões, que impacta na agilidade também. Então, passa por descentralizar, Nica. E essa acho que é bem forte, assim, né? Se a gente imaginar que talvez um grande papel da liderança é esse. Não é mais o quanto você entrega, né? Mas o quanto que você faz com que essa entrega venha através das outras pessoas, né? O quanto você prepara um sucessor, o quanto que você busca, né, fazer com que haja crescimento dentro da tua equipe. Esse é um bom indicativo de que a liderança da empresa é centralizadora. A gente tem que buscar talentos fora. Não há promoção de talentos dentro. Esse que você traz é um bom indicativo, assim. E aí eu fico pensando, aonde está esse líder que não está, né, dedicando o seu tempo no feedback, no desenvolvimento, etc. Talvez, né, olhando muito para a gestão das coisas, dos processos, indicadores, um monte de reunião, que às vezes, tudo bem, são com outras áreas, de produto, de projeto, mas e gente está na agenda, né? Tudo leva a crer que, por essa pesquisa, que liderança brasileira tem sido melhor em gestor de coisas do que líder de pessoas. Acho que esse é o tema aqui. E aí o ponto é,
se há uma grande dependência da liderança para as coisas darem movimento, para as coisas evoluírem, caminharem e etc., a gente traz uma lentidão para o sistema e a gente diminui a inteligência coletiva. E nos tornamos menos adaptáveis, porque se é tomar uma decisão, eu preciso subir um nível, e aqui toma uma decisão, e a gente desce, o tempo que leva isso, às vezes faz com que a decisão já não faça mais sentido por esse novo contexto. Às vezes leva-se meses um processo como esse. Então a gente precisa de uma forma horizontalizar mais, a gente precisa desenvolver a galera de forma que a galera cada vez mais da base esteja pronta para agir em nome de. Perfeito, perfeito. E aí, uma última dor? É a liderança mais tóxica. Quando a gente olha que gerir as emoções, deveria ser a base, né, Nica? Gerir as emoções. Mas tudo bem, não tá fácil para ninguém também. Mas gerir as emoções deu nota baixa, ou seja, a nossa liderança está demonstrando muita impaciência e falta de autocontrole. Pensa o quanto que isso não desperta adrenalina e cortisol nos outros, e o quanto que isso não restringe o potencial criativo das pessoas. Então, de alguma forma, caminhar pela própria saúde mental da liderança, dar todas as condições possíveis para que estejam mais equilibradas e com isso gerando experiências que sejam positivas nas pessoas à sua volta. A gente precisa de uma liderança que cuide. Né? E ouvindo você trazendo essas dores, eu fico pensando o que é causa, o que é consequência, né? Então, se eu não tenho gente formada, se eu não posso empoderar meu time, se não dá para dar autonomia, se eles têm que me buscar para tudo, e eu não posso errar, então eu preciso supervisionar cada um dos trabalhos e etc., talvez ali, né, todas as outras lideranças acabam gerando um super impacto e eu me torno um líder tóxico diante disso. Né? É isso, acho que é uma boa reflexão para cada empresa talvez isso pode levar para uma resposta diferente, mas como é que desata esse nó, né? Acho que o primeiro passo é reconhecer aonde dói mais. Assim, por ter um raio-x na mão, certamente alguma dessas 4, quem está nos ouvindo vai reconhecer em si e também na empresa de maneira mais ampla. Compreender por qual a gente vive mais, o que está por trás disso, de alguma forma ajuda a traçar o caminho, porque você tem razão, em alguns casos a gente vai melhorar a saúde mental priorizando mais, escolhendo mais batalhas, porque a liderança que quer tudo, vamos dizer assim, né? Então, faz sentido a gente pensar em qual é o melhor caminho um sistema, né? Um sistema. De lidar com isso. E aí é legal isso que você falou, né? Depende da empresa. E aí é isso, né? Quantas empresas fazem o seu próprio raio-x da liderança? Né? Eu digo isso que a gente atende muitas empresas. Às vezes vem ali uma demanda que parece que é porque está na moda. Então está todo mundo dando esse treinamento, nós precisamos dar também. Mas será que tem um raio-x ali dentro? Será que tem um diagnóstico real de qual é a necessidade, né? Eu penso nisso. Agora eu quero te fazer uma pergunta, Renato. Eu tive a oportunidade de trabalhar com você lá no passado. Gente, fui eu que contratei o Renato. Boa contratação, né? Acho que foi um dos grandes acertos meus aqui na Crescimento. Dos inúmeros acertos. Mas foi muito legal, assim. Aí você veio aquela época, já era um executivo de mercado, veio, se tornou trainer. E aí depois eu fui embora, né? Fiquei um tempo fora, fui estudar e retornei para Crescimento. Quando eu retornei, eu vi um grande líder, né? Quando eu saí, você era um grande trainer. E aí eu vi um grande líder. Queria que você contasse um pouco, né? Olhando para esse raio-x, para esses aprendizados, como isso impactou na sua jornada? O que você foi percebendo? O que você foi desenvolvendo, pensando hoje nesse grande líder que você se tornou? Ainda que pessoas diferentes vão buscar a sua marca de liderança de forma diferente, foi muito especial a forma como você me puxou para crescer no meu início, assim. Eu já te falei algumas experiências muito, muito bacanas em que você saía de uma entrega com os feedbacks do que foi bem, o que podia melhorar, algumas conversas
o que está por trás desse tema, qual o sentido, o propósito que me trazia para o propósito e a ligação do tema comigo, com a minha história de vida, etc. Então, de alguma forma, ali começa uma marca que eu te agradeço, assim, de estar a serviço. Se você me perguntar, quase que disso, isso já virou uma qualidade no instante seguinte? Não, Nica, assim, para mim levou um tempo para... Sempre tem ego envolvido, sabe? Mas acho que levou um tempo e a paternidade me ajudou muito a, de fato, estar a serviço. A, de fato, meu mês valeu a pena porque uma pessoa do time foi elogiada publicamente, sabe? E a gente sabe todos os bastidores que foi para ela receber esse elogio. Então, me senti feliz e realizado por isso. Levou-se um tempo, mas hoje... É fruto de grande gratificação. Acho que quando a gente chega nesse estado de que a gente celebra o sucesso dos outros, tanto quanto os nossos, vou colocar dessa forma assim, e se alegra com isso, acho que estamos no caminho. Eu desenvolvi, acho que parte da minha liderança olhando para isso, puxar o desenvolvimento da galera. Feedback que na minha primeira avaliação era, assim como a parte da liderança brasileira, era a pior nota, hoje é a minha melhor nota. Então, ter as conversas difíceis, ainda é um exercício, mas ter as conversas difíceis foi algo que eu me puxei para fazer também, e etc. E acho que hoje eu estou muito mais confortável com o meu perfil, né? Com o meu perfil, com a minha introversão, e usar o melhor da minha introversão a serviço da liderança, por exemplo, escutando as pessoas e prestando atenção, e reconhecendo, e voltando atrás quando precisa. Então, gerando um ambiente de respeito, troca mútua. Enfim, não sei se era bem essa a pergunta que você fez, mas me fez caminhar por esse caminho. Hoje tá muito, a jornada que já foi mais sacrificante tá muito mais prazerosa. Que delícia. Muito bom te ouvir. Ele tá lembrando das nossas histórias do passado. Eu lembro de uma muito marcante. Lá vem. Nós dois, Ela vai falar da vez que eu tava suando. Não, essa eu não vou contar. Mas olha só, a gente tinha um carro popular, nós dois, cada um com seu carro popular. E a gente foi dar um treinamento para um pessoal top. Uma semana de treinamento ensinando esses líderes como terem melhores resultados. Quando terminou o treinamento e os participantes começaram a se retirar, mas era um carro mais top que o outro. Tinha BMW, Mercedes, mas era um atrás do outro. E nós dois com o nosso carro popular. Aí um olhou pro outro e falou assim, vamos esperar os participantes ir embora? Eu acho que é melhor. Porque a gente tá aqui uma semana ensinando como ter mais resultado. E nós dois com o nosso carrinho, né? Então eu lembro muito dessa história. Foi inesquecível. Hoje Renato tem carrão também, tá, gente? Então melhorou aí o negócio. Mas acho que são histórias de muito coração, assim, né? De muito carinho. E desde aquela época eu lembro de todo o seu carinho também com os participantes, assim, realmente super conectado em querer ajudar as pessoas, né? A entregar melhores resultados. É isso. Muito bom. Bom, vamos lá, vou fechar aqui. A gente tem uma parte que chama Manda Cases. Manda Cases. Inclusive, pessoal, vocês que estão aí ouvindo, vai mandando case, porque em cada um dos nossos episódios a gente vai discutir alguns. Então é um bate-bola rápido, beleza. Tá bom? Tá bom. Eu jogo aqui um case de alguém que mandou pra gente e você faz um comentário em cima. Pode ser assim? Pode ser assim. Então vamos lá. Minha liderança me dá feedback apenas de tanto falarem sobre a importância do tema. E não porque talvez genuinamente queira dar. O que você diria sobre isso? A gente tem muitas expectativas em relação à liderança. E eu sei que quando ela não atende é muito frustrante. Então, de alguma forma, se você olhar o que está por trás do feedback, que é uma busca pela evolução e desenvolvimento, o que eu diria é: você pode ter informações que precisa para crescer e se desenvolver 360 graus. Quando a gente fala em liderança, ninguém melhor do que seus próprios liderados para dizer qual caminho você pode seguir. Eu digo isso porque uma vez o participante também disse algo parecido, tipo, mas eu tô aqui há X anos e não recebi nenhum feedback. Por quê? Porque meu líder não me deu. E daí? Assim, eu sei que a gente espera que venha naturalmente, ou que venha fora dos momentos formais.
Mas não ter recebido de alguém que você esperava e não ter a informação que precisa para crescer e se desenvolver são duas coisas completamente distintas, porque existe uma parte sua que é possível ir atrás e de alguma forma, de alguma forma proativa buscar. No entanto, se eu gostaria, nesse caso, essa pessoa não está sozinha, a maior parte dos lideranças que a gente encontra só dá feedback nos momentos formais, na avaliação de desempenho, nos processos formais. Talvez vale esse alinhamento de expectativa, de falar assim, eu espero de você, minha liderança, que a gente tenha conversas de X em X tempo, em que eu saiba como é que você está me vendo, o que eu posso fazer melhor e etc. Então, inclusive, semana que vem, você pode se preparar para a gente bater um papo. Talvez valha esse sincerão, entendeu? Com a liderança e ver se... É muito esse olhar, né, da gente ser líder da gente mesmo, né? Boa. Então, tudo bem, se eu tô ali, eu não tenho essa liderança, o que eu tô fazendo? Então, busca, né, onde eu posso ampliar esse olhar. Muito legal a gente Boa. cuidar, né, disso. Outro aqui, ó, vejo que na minha empresa as lideranças sentiram muita dificuldade de se equilibrar entre a cobrança de resultados e a autonomia durante a pandemia. Uhum. O que você falaria sobre isso? Eu falaria que eu não tenho a mínima ideia. Não sei, se tiver alguma coisa já sobre isso? Não sei, né? Pergunta de novo, deixa eu ver. Aqui, na minha empresa, as lideranças sentiram muita dificuldade de se equilibrar entre ficar ali, né, cobrando resultado, então muito controle, beleza, e dar autonomia. Imagina isso hoje, né, a gente muito falando em função do remoto, de uma do liderança híbrido. remota, exatamente. E aí? Aonde eu controlo, aonde eu dou autonomia, como fazer isso, né? Boa. Entendi. Acho que a liderança nos impôs a aprender, a pandemia nos impôs a aprender liderança de uma forma diferente, porque nem alguns até tentaram controlar, né, em termos de horário e etc. Mas, inevitavelmente, ao longo desse tempo, acho que boa parte pôde perceber que entregas são mais relevantes do que o horário específico de entrada e saída, pelo menos. Não estou falando para todas as naturezas de trabalho. Pelo menos uma natureza de trabalho que é uma natureza mais criativa de trabalho, em que o bater ponto não é tão preciso assim ou tão exigente assim. Nesse sentido, eu acho que o caminho foi o desenvolvimento de rituais e o desenvolvimento de uma forma de fazer acompanhamento muito mais focado em o valor que as coisas geraram, muito mais focado em o resultado, o impacto, do que necessariamente, muito mais focado em indicadores do que necessariamente o processo que levou a eles. Não sei, Nica, eu vejo como algo que mesmo os que não gostariam de caminhar para isso, meio que foram, de alguma forma, levados. O que a gente não pode é retroceder. O que a gente não pode é, não, agora volta todo mundo para o escritório e volta ao estilo anterior, que provoca uma certa restrição e um certo aprisionamento, uma certa... sei lá, não sei, a pequena, vamos dizer assim, as pessoas, né? Eu tive uma vez, uma liderança entrou na empresa, a primeira semana me entregou uma planilha de hora em hora e eu tinha que preencher. De hora em hora o que eu estava fazendo. Eu durei mais um mês na empresa, peguei minhas coisas e me retirei. Porque não fazia muito sentido, né? Às vezes a questão está na entrega. Então, acho que tem que olhar o contexto, né? O tipo de atividade, sem o tipo dúvida. de função, o tipo de... Às vezes tem leis em volta disso, então também precisa tem olhar, regulamentação. né? Toda a parte da regulamentação. Mas é um cuidado, né? Um cuidado que tem que ter. E um acordo de... se eu sou liderado nesse caso, assim, pelo que você vai medir a minha entrega? O que vai dizer que eu fiz um bom trabalho? Qual que é o alinhamento que a gente vai ter em relação ao resultado do meu trabalho? Acho que compactuar isso, né? Combinar. Legal. Muito bom, Rê. Agora, né, a gente chegando aqui no nosso finalzinho, se a gente imaginar agora o nosso momento em crescimento. Algo que, né, possa se levar aí desse episódio. O que você diria? E aí eu acho que, assim, né, falar desse raio-x da liderança, a gente está falando com pessoas, às vezes, do RH, né, olhando para essa questão do desenvolvimento da liderança na empresa, e a gente também está falando com o líder final, né, enquanto participante.
que você deixaria aí de um ponto, né, de atenção para cada um desses públicos que eles poderiam levar desse episódio? O que você acha que é fundamental? Aparentemente, talvez a resposta leve para o mesmo lugar, que é reconhecer as qualidades da liderança, seja a tua própria liderança, a liderança da sua empresa. Então, celebrar, reconhecer, blindar, desenvolver, aprimorar e etc. Talvez diz respeito à colaboração, talvez diz respeito à segurança psicológica ou alguma outra que é marca da sua liderança. Ao mesmo tempo, reconhecer aquilo que não está funcionando, a parte da entropia, reconhecer que, de fato, a gente tem deixado de inovar por uma liderança que tem sido pautada mais pela cautela, pelo acertar da primeira vez, por uma liderança burocrata, ou que a gente tem aumentado o número de burnout por uma liderança que está um pouco mais tóxica, que não está cuidando. Então, é meio que classificar, de fato, Nica, é pegar e falar assim, para onde a gente está indo mais dessas 4 dores. Certamente, pelo menos uma delas vai vir com mais clareza a resposta. E aí buscar desenhar uma intervenção, no caso do RH, que atenue isso, que desenvolva, que evolua. Então, para o indivíduo, e aí? Assim, e você? Você se conectou mais com qual delas? Assim como eu, você precisa ser um pai, uma mãe, um líder que precisa estimular mais a experimentação e tá tudo bem lidar com os erros? Ou o teu caso é mais a paciência e autocontrole? De alguma forma, encontrar qual é o teu caminho para lapidar a tua marca e o teu ponto forte, enquanto eleva o nível do teu ponto fraco até a zona medíocre, né? Até a zona que não ofusque mais o teu ponto forte. Essa resposta seria diferente, então, para cada uma das dores. Né? Então, por isso que leva ou cuide da tua saúde, do teu equilíbrio, etc. Assim você cuidará dos outros. Cuide da priorização e da experimentação para alavancar a inovação. Cuide do teu posicionamento para que as coisas sejam mais rápidas, o movimento seja mais rápido, a entrega de resultado seja mais rápida. Então se posicione mais, entre em conflitos produtivos e tome as decisões que são necessárias tomar. E acima de tudo, desenvolva as pessoas, esteja lá pelas pessoas, de forma que elas, cuidando delas, elas cuidam do negócio em si. Então, qual que é teu caminho aí? Assim, essa é a dica. Legal, assim. muito legal. Eu acrescentaria uma coisa, né, nisso que você está dizendo, que é a medição, né? Boa. Eu acho que o que a gente não mede, a gente não gerencia. E o raio-x da liderança me trouxe exatamente esse insight, né? A gente mediu essa liderança brasileira para entender aonde estão as questões e, claro, isso vai nos ajudar no nosso desenvolvimento enquanto consultoria, produtos, serviços que a gente vai ofertar. Mas as empresas deveriam pensar, a gente está medindo, porque se a gente não mede, a gente não gerencia. E aí, trazendo isso para o indivíduo, líder, e aí, você está medindo a sua liderança, né? Você está buscando feedback, você está fazendo uma avaliação, porque se você também não mede onde está acertando ou errando, como faz esse desenvolvimento, né? Então, Boa. Eu acrescentaria isso pensando aí no raio-x. Super. Muito legal, Rê. Então, agora vou te pedir últimas palavras. Diga aí, inclusive você pode dizer ali para nossa câmera. Quais são aí tuas últimas palavras? Vai se despedindo do público. Boa. Últimas palavras. Bora descer do muro e se posicionar. Vamos ser mais beta, esse estar em constante aperfeiçoamento e melhoria contínua, mas colocando as coisas em ação. Bora cuidar das pessoas e da saúde mental delas, para que a gente percorra uma jornada com saúde ao longo do tempo. E vamos fazer isso, de fato, como um ultimato à liderança, deixando de ser gestor de coisas para liderar pessoas. Então, vamos evoluir. De alguma forma, um convite aqui para você que escutou esse nosso bate-papo até o fim. Vamos com a gente evoluir. Né? Pensa em uma pequena ação que você pode trazer no teu dia a dia que possa gerar um entorno ainda melhor, assim, uma sociedade mais sustentável e melhores resultados para a sua vida, para a organização que você trabalha. É isso. Muito legal te ouvir falando isso, né, Rê? Porque, para mim, você é um símbolo disso, de evolução constante, de melhoria constante. Eu lembro quando você começou,
ensinava lá, né? Dava um treinamento, terminava o treinamento, ele vinha para quem quer que estava assistindo ele e falava: o que eu poderia melhorar para a próxima vez, né? E você, às vezes, já vinha com muita excelência e dizia, mesmo assim, me dê um ponto, o que eu posso melhorar? Você é símbolo disso, sabe, Renato? De realmente olhar e falar, tá bom, não tá bom, reconhecer. Às vezes é doído, né? Foi a história que você contou do seu filho, a gente vai para a cama pensando sobre isso, mas eu vejo em você e essa carreira incrível que você construiu tem como base isso que é genuíno seu, né? Você é um exemplo disso pra gente. Tive bons professores. Tamo junto. Aí, muito bom. Foi um prazer enorme te ter aqui. E aí eu vou contar pro público que a gente vai ter o Renato mais vezes. É muito bom ouvi-lo, né? Não tem como negar. Então vamos lá, pessoal. Primeira novidade. Cada uma dessas dores, desses tipos de liderança que o Renato trouxe pra gente, a gente vai ter oportunidade de ter um episódio específico. Porque é muito, né? Tem muito material, muita coisa, muita dica, né? Pra gente olhar. Então fica aí a dica, vai acompanhando essa temporada, porque a gente vai ter um episódio de cada um deles. Além disso, estamos em todas as redes sociais. Por favor, vão lá, acompanhe. E o YouTube também, vai lá, já aciona o sininho para você receber as novidades e poder aqui evoluindo, né, dentro da sua liderança. Para mim foi um prazer enorme estar aqui novamente e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Entre nós, pode.